Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de tratar um assunto com vocês que pode demorar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena. Sabe por quê? Nós temos tanto tempo para assistir novela, Faustão e outros programas, futebol 90 minutos. Então, nós vamos tratar de um tema aqui superficial, que é a respeito do suicídio. Muitas pessoas não sabem, às vezes tem até conhecimento do ato do suicídio, mas o ato é uma coisa. E as consequências? Às vezes o ato está relacionado a uma frustração, a uma decepção, a uma depressão, a uma angústia, uma melancolia, a uma ansiedade, uma falta de emprego, uma traição de amigo ou em casa mesmo, uma desavença, uma ingratidão. Tudo isso pode levar a um suicídio, a um transtorno obsessivo, a um transtorno descontrolado psiquiátrico, que não é culpa do psiquiatra e nem do psicólogo, porque eles são enviados de Deus à Terra. Os médicos, queridos amigos, Deus, Jesus, se utilizam-se das mãos deles para curar a humanidade. Se nós soubéssemos a importância dos médicos, oraríamos constantemente pela medicina. Todo mundo é importante. Mas às vezes nós ficamos sabendo por que a pessoa se suicidou, não é? Ele estava namorando, descobriu que estava sendo traído e se matou. É motivo? Não, mas vamos respeitar. Sabe por que vamos respeitar? Porque só quem encontra-se mediante a situação é que é capaz de entender o sofrimento, a dor, e contra isso a gente não se discute. Sentimento a gente não se discute. Mas, queridos irmãos, se o suicídio solucionasse algum problema, eu aconselharia todo mundo a se matar. Porque se mata, resolve o problema, acaba tudo, não é? Desaparece a dívida, aquele empréstimo que nós fizemos acabou, não vai voltar atrás mais, não é? Perdemos a namorada mesmo, não vamos ter mais namorada, mas e a imortalidade da alma? Queridos amigos, pode demorar um pouquinho, mas vale a pena você assistir esse vídeo aqui. Eu não estou de brincadeira, não. Eu tenho mais de 30 anos de doutrina, eu tenho um pouquinho de experiência. E eu queria me compartilhar com você. Eu conheço casos de pessoas que se suicidaram e eles participaram do velório sem saber que tinham se matado. Depois eles participaram do sepultamento. Depois, eles foram introduzidos dentro da gaveta do túmulo durante
15 anos permaneceram ali junto ao corpo. Se eu pudesse dar mais detalhes, mas o tempo é muito curto. Então, se a vida está difícil aqui, vocês não têm noção da vida do outro lado, quem recorre a esse método que é o suicídio. E as consequências, queridos irmãos? Eu vou apenas dizer algumas coisas. Aquele que se suicida untando o corpo com óleo, gasolina, álcool, nas próximas existências, primeiro ele nasce como Hanseniano. Na próxima existência, ele nasce com Pênfigo, que é o famoso fogo selvagem. Depois, na próxima, ele nasce com vitiligo. Vocês sabiam disso? Olha só, Hanseniano, né? Pênfigo e vitiligo, porque queimou a pele. E isso ficou gravado no perispírito dele. Sabe o porquê que existe a esquizofrenia? É óbvio que a psiquiatria não tem que saber tudo. O que significa esquizofrenia para a providência divina? O esquizofrênico é o homicida após o suicida. Quer dizer, ele matou, se arrependeu e se suicidou. Deu para analisar? Uma pessoa que se revolta e põe o revólver no ouvido e dá um tiro, dependendo da região que aquela pessoa, que aquele projétil afeta, a pessoa pode nascer surda, muda, cega. Além disso, pode prejudicar a coordenação motora, porque a bala, ela afeta as áreas correspondentes à visão, ao olfato, olha que tamanho de nariz, ao olfato, ao ouvido. E a pessoa nasce surdo, mudo, cego, surdo. E ainda afeta a coordenação motora que é no cérebro, e ele nasce todo atrofiado. Deu para você entender? E aquelas pessoas que durante a vida, aos 30, 40 anos, estão andando de a cavalo, como aquele ator, foi Superman, o Super-Homem, eu não consigo pronunciar aquele nome lá, Christopher Reeve, eu acho mais ou menos. Ele estava na fazenda dele, caminhando a cavalo, de repente caiu, deslocou a vértebra, ficou paraplégico ou hemiplégico, uma coisa assim. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Eu não sou médico, vocês me perdoem, mas eu entendo esse assunto. E ele ficou muitos anos só do pescoço para cima, tá? Orientação. Em vidas passadas, ele se enforcou com a corda. Como ele se enforcou com a corda, aquela vértebra, porque eu não sei se você sabe,
A pessoa não morre, não é pela corda. A pessoa morre é porque a vértebra rompe e fecha a traqueia. E fechando a traqueia, a pessoa morre por asfixia, por falta de ar. Olha que interessante. A pessoa que tem bronquite, asma, sabe por que ele tem isso? Porque ele foi suicida em águas profundas. Por algum motivo ele se matou, suicidando-se, se jogando em águas profundas. Por isso vem com asma, com bronquite. A pessoa que toma veneno, ele vem com úlceras, gastrite, perda da imunologia do sistema gástrico. Olha que interessante. Aí aparece úlceras. Aí a pessoa constantemente está sendo operada. Perde as cordas vocais, né? Perde as amígdalas, tem problema de tireoide, porque o veneno queimou essa região toda do esôfago, queimou toda a imunologia do intestino e do organismo dele. Aí vem ainda com alguns nódulos no intestino, né? Que eles falam pólipos, essas coisas todas, mas são todos resultados da coordenação motora que destruiu aquela área. A pessoa que tem problema de coração, queridos amigos, foi uma pessoa rancorosa, invejosa, ciumenta, orgulhosa, egoísta, guardou mágoa, rancor, ressentimento, foi ingrata. Aquilo ficou tudo acumulado no coração da pessoa. Não soube perdoar. Teve a oportunidade de perdoar, mas não perdoou. Aquilo ali desestrutura o sistema endócrino. Na próxima existência ela volta com vários tipos de cardiopatia. E você sabe o que é cardiopatia. Consulte que tudo que está lá na cardiopatia está relacionado àquele sistema como a pessoa viveu. Por isso ela nasce com o coração afetado. Todos os membros superiores, braços, e inferiores, atrofiados, foi porque a pessoa, de alguma forma, lesou mentalmente aqueles membros, usando aqueles membros para cometer o crime, o furto. Então, tudo que ele usou para lesar, ele volta lesado. Olha que interessante. A microcefalia associam-se a várias outras complicações que não vamos entrar em detalhes, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas a microcefalia e o anicéfalo, sabe quem são eles? 99% o mentor que me assiste, que é o professor, me disse que foram os kamikazes e também aqueles que deram tiro no ouvido,
Porque os kamikazes, quando batiam nos navios, eles batiam a fronte primeiro, perdiam praticamente o cérebro todo, o tiro no ouvido estilhaça 90% da massa encefálica. Olha só que interessante. Depois vem como microcefalia, anicefalia. Não é interessante? E aí por diante. Então a pessoa que bebe, que faz uso da bebida alcoólica, ele vem com vários tipos de úlceras e de câncer no intestino, nos pulmões, aqueles que fizeram uso da nicotina, de outros tipos de droga. Porque isso tudo é suicídio. Agora, existe o suicídio consciente e o inconsciente. Conscientes são esses que eu pego aqui e pá. Inconsciente é falar mal dos outros, fazer fofoca, guloseima, comer demais, olho grande na forma de bolo. Se cabe um pedaço, eu como 10. Se cabe um pastel, eu como 5. Se cabe um litro de refrigerante, eu bebo 2. Isso também é suicídio. Falar mal da vida alheia. Falar mal do próximo. Isso também é suicídio. Por isso que a lei divina não é capenga, como a lei que nós conhecemos aqui na Terra. Deus não falha, queridos irmãos. E não é Ele que nos pune não, viu? Quando você vê pessoas passando por todos esses itens que eu estou dizendo, não pense que Deus está condenando aquela pessoa ali. Está punindo, está sacrificando ela, está torturando ela. Não. Quem planta giló, come giló. Quem planta rosa, come rosas. A pessoa que nasce com fragilidade nos ossos, câncer nos ossos, leucemia, que é um tipo de câncer, mas vamos falar do câncer de ossos. Foram pessoas que, em vidas passadas, ingeriram certas substâncias tão letárgicas, tão cancerígenas, que foi suicídio, que desestruturou o sistema imunológico dos ossos. Por isso ele nasce, retorna ao corpo físico com câncer de ossos. Então nada acontece por um acaso, queridos irmãos. Tudo tem um porquê. Por isso nós devemos buscar nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Porque às vezes nós estamos cometendo suicídio aos montões e não estamos tendo noção do que nós estamos fazendo. Porque suicídio não é só amarrar a corda no pescoço, meu bem. Não é só dar tiro no ouvido, não, meu bem. Suicídio é 1.000.000 de coisas. E o problema não é o ato. Pó. O problema é a consequência. Você sabe por quê?
porque existe a imortalidade da alma. Quando o indivíduo acorda do outro lado, eu já tive a oportunidade de ir no velório de alguns suicidas, e eles ali próximo ao esquife, que é o caixão, sem saber que desencarnaram, sabendo que eles me veem e que eu os vejo, eles chegam próximo a mim e perguntam para mim assim: Luiz, o que aconteceu comigo? É óbvio que eu não posso falar nada. Eu falo: sabe que eu não sei, meu amigo? Ora, Luiz, mas eu tô achando uma coisa estranha. Eu estava tão irritado em casa, nervoso. De repente, eu me lembro que eu perdi a cabeça. E sem querer, eu peguei a arma do meu pai e coloquei no ouvido, não lembro mais nada. O que aconteceu comigo? Sabe que eu não sei, meu amigo? Você vai me desculpar, mas eu não sei mesmo. É óbvio que eu sei, mas eu não posso. Eu não posso causar aquele espírito um choque, como se fosse um choque anafilático. A perda é maior, então ele tem que curtir aqueles 10, 15 anos em regiões umbralinas até ser resgatado. Depois ele vai espiar e vai provar a cegueira, a mudez, a surdez, as paralisias. Então nós vemos hoje tantas pessoas com paralisias, nada contra, e nem generalizando. Nós vemos tantas pessoas com paralisia, mas mal sabemos que essas pessoas fizeram. E também existe casos de pessoas que não cometeram, aliás, que cometeram suicídios, mas que foi dado a eles a oportunidade de voltarem perfeitos fisicamente para poder, através do amor, ressarcir aqueles atos. Ah, mas então por que, se através do amor pode ressarcir, por que que a eles não foram dado também? Cada caso é um caso. E com Deus não se discute. Ah, mas então foi Deus que os condenou a viver daquela forma. Não. Não. Eles plantaram, eles colheram. Ah, mas aquele também que recebeu a oportunidade também plantou. Mas devido ao livre-arbítrio, quem somos nós para saber até que grau um e outro foi praticado? O melhor mesmo, queridos irmãos, é nós nos refletirmos e analisar que tudo que nós enfrentamos, as nossas enfermidades físicas, a ziripela, sabe, a hanseníase, a esquizofrenia, como eu já disse, que a esquizofrenia é o suicida após o suicida é o homicida após o suicídio. Ele cometeu um homicida, ele cometeu um suicídio depois de um homicida. Então, quantos casos a doutrina espírita nos ensina e nos esclarece?
Se nós nos mergulharmos nas obras básicas de Allan Kardec, ficaremos sabendo de tudo que eu estou dizendo. Tem um porquê que a pessoa tem diabetes, colesterol. Tem um porquê. Tem pessoas que têm pâncreas, aliás, como se diz, problemas no fígado. Por que ele tem problema no fígado hoje? Se ele não bebe. Porque ele bebeu em vidas passadas. E hoje ele carrega no corpo físico os problemas de vidas passadas. Porque na vida passada ele foi um suicida. Por que tem muitas pessoas que têm pneumonia? Todo mês está internado com pneumonia. Porque em vidas passadas ele se suicidou em águas profundas. E a água destruiu os alvéolos pulmonares, enfraquecendo o sistema nervoso, o sistema emocional, o sistema endócrino, enfraquecendo a coordenação motor.